Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast, Integra Agro, o MZ e FMS em Comunicação para o Campo. Hoje temos a honra de convidar Giovanni Giampiletti, agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer Brasil. O Giovanni ele é mestrado em produção vegetal pela UDESC, graduado em agronomia pela UNOESC, técnico em agropecuária e tem vasta experiência profissional como agrônomo de desenvolvimento da Bayer, com mais de 15 anos de atuação no mercado e experiência em fitopatologia, manejo de doenças e tecnologia para altas produtividades. Ele atua e é especialista em soja, biotecnologia, fitopatologia e sanidade de plantas. Tem um desenvolvimento de mercado de soluções inovadoras e tecnologia e sustentabilidade no campo. Giovanni, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, vamos partir para a primeira pergunta sobre soja e biotecnologia. Giovanni, para começarmos, como a biotecnologia tem transformado atualmente a produção de soja no Brasil? Bom, João, a produção de soja do Brasil, ela vem aumentando ao longo dos últimos anos. A gente vem crescendo gradualmente. O Brasil é o maior exportador de soja, o maior produtor mundial de soja. Soja é uma commodity brasileira. Hoje é a base de produção da maioria das propriedades agrícolas do Brasil. E essa produtividade se deve a vários fatores, dentre elas as biotecnologias, que vêm atuando como uma ferramenta para auxiliar esses aumentos produtivos. Claro, teve muitas melhorias em máquinas, em desenvolvimento de novos produtos, em manejo, em conhecimento da cultura. Mas a biotecnologia é uma das ferramentas, se não a mais, mas uma das mais importantes nesse processo de evolução de produtividade. Uhum. Nossa pergunta 2 é: quais são os principais benefícios que a biotecnologia oferece ao produtor de soja em relação à produtividade, manejo e redução de perdas? Acho que o principal benefício é a proteção do cultivo, a proteção da planta de soja que está lá presente no campo. Quando você planeja uma cultura, quando você planeja uma produção, digamos, seja soja, seja milho, e que as biotecnologias, as boas práticas estão empregadas, Uhum. a principal função da biotecnologia é a proteção. Eu posso citar vários exemplos. Ou seja, a proteção contra lagartas, contra plantas daninhas. Você pode fazer manejos complementares, plantando diversas populações mais cedo, mais tarde, janela de plantio. Tudo isso está envolvido no manejo. A biotecnologia é uma ferramenta que está aí protegendo a cultura 24 horas por dia, contra todos esses desafios climáticos ou que estão envolvidos no ambiente produtivo. Ok. A nossa pergunta 3 é falando sobre dentro da sua experiência em fitopatologia e desenvolvimento de mercado, quais são hoje os principais desafios relacionados às doenças e ao manejo sanitário da soja? O mercado, o ambiente envolvido, as pragas, as plantas daninhas, elas se adaptam. Tudo na natureza vai ter uma adaptação. Nós temos vários desafios hoje. A adoção de novas biotecnologias, trazer novos métodos de ação, novas proteínas que conferem uma maior proteção dentro da cultura, Uhum. esse é um dos nossos desafios. Outro desafio também é proteger essa biotecnologia. Assim como tudo na vida, tudo na natureza se adapta, as plantas daninhas, as pragas, também acaba acontecendo esse processo de Ela adaptação. acaba ficando mais resistente. Fica ficando resistente. Então, a adoção de boas práticas, a biotecnologia sozinho, ela não vai resolver os problemas que nós temos hoje na agricultura. Elas são ferramentas. E a gente, acima de tudo, precisa proteger essas ferramentas. As adoções das boas práticas de manejo é muito importante. Quando o agricultor opta por usar um material que tem alguma biotecnologia envolvido, ele não deixa de fazer as boas práticas de manejo no sentido de monitorar pragas, plantas daninhas, aplicação de produtos químicos. Um dos benefícios da biotecnologia é a diminuição de produtos que agridem a natureza, de produtos químicos. Mas para que haja essa diminuição ou para que o agricultor ele consiga
obter o máximo potencial ou a melhor experiência com a biotecnologia, é preciso que ele monitore sua lavoura, que ele faça aplicações de produtos quando recomendado no momento certo. Maior exemplo é plantas daninhas. Hoje, as plantas daninhas é um dos grandes gargalos da economia, da produção de soja no Brasil. As plantas vêm se adaptando. Plantas daninhas que há 5, 6 anos atrás não era problema, hoje é problema. Essa adaptação aos produtos convencionais nos trazem mais dificuldades ou desafios no manejo. E uma das boas práticas, por exemplo, com planta daninha, é você fazer o controle dessas ervas com plantas pequenas. É uma prática que, ao invés de você esperar a planta crescer, é bem simples a conta, sim. você aplica quando ela é pequena, o produto funciona muito melhor, tá? E aí você tem um sucesso no controle. E o mesmo vale para lagartas, para espécies de lagartas, para infestações iniciais, sempre aplicar no cedro. O manejo preventivo da cultura, ele é muito mais eficaz do que o manejo curativo. Ou seja, você faz uma prevenção, seria fazendo um comparativo com uma vacina, você previne para depois você não precisar aplicar mais vezes ou doses maiores economia, né? Dentro da cultura. Isso traz a parte da economia, traz as boas práticas do manejo que se ensina, inclusive aqui no IF, no curso de agronomia, nos cursos técnicos, como você racionalizar, aplicar no melhor momento, nas doses corretas e principalmente no momento certo. Isso vale para lagartas, isso vale para plantas daninhas e tudo que está envolvido. Quando a gente olha na evolução de produtividade, lá nos anos 2000, 2002, no início das biotecnologias no Brasil, a média produtiva de soja de um agricultor que investia razoavelmente produzia uma média de 40 sacos por hectare. Hoje nós temos, numa média brasileira, 60, 65 sacas por hectare e tem muitos produtores que já quebraram a barreira dos 100 sacos por hectare. Então a agricultura ela precisa se adaptar. A gente precisa produzir mais na mesma área, a gente não pode crescer com a agricultura, abrir áreas novas, principalmente em regiões de florestas, tudo isso. A gente precisa melhorar o que já está aberto, o que já temos. E a biotecnologia, ela nada mais é que uma ferramenta que vai ajudar o produtor a produzir mais na mesma área. E trazendo rentabilidade para a cadeia, trazendo emprego para todo o sistema, para toda a população, enfim, tudo que está envolvido com a produtividade, quando o produtor está produzindo mais, de forma mais eficiente, toda a cadeia melhora. Sim, com certeza. A pergunta 4 como a biotecnologia também pode contribuir para uma agricultura mais sustentável? Como isso acontece na prática dentro da cultura da soja? A sustentabilidade da agricultura, ela está muito ligada à eficiência de tudo que está envolvido. Desde poluir menos, agredir menos o meio ambiente, junto com as boas práticas e produzindo mais. A biotecnologia, ela melhora, ela ajuda, ela auxilia o produtor a investir de forma mais assertiva em todas as operações que ele tem dentro da propriedade. Vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, quando as biotecnologias de lagartas não estavam disponíveis ainda, a média de aplicação de inseticida era em torno de 4 a 4,5 aplicações dentro da cultura da soja. Hoje, com o ganho de proporção da biotecnologia, com a penetração de biotecnologia crescendo, praticamente mais de 90% das fazendas do Brasil usam alguma biotecnologia em soja, por exemplo. Esse número de aplicações está em 1,8, 2 aplicações em média dentro da cultura para controle de insetos. Caiu pela metade. Ou seja, caiu pela metade, culpa da biotecnologia que está protegendo. A biotecnologia, a mais usadas, por exemplo, as proteínas do BT, que é um Bacillus thuringiensis, que é um inimigo natural das lepidópteras, foi introduzida na planta da soja, através é uma transgenia,
E o que que faz essa transgenia? A lagarta vai lá, se alimenta da folha da soja e acaba sendo controlada por causa do Bacillus thuringiensis que foi colocado ali dentro da soja, no DNA da soja. Então, é um método de controle artificial, mas do indivíduo que ocorre naturalmente em todos os solos do mundo todo, que é o Bacillus, que é o inimigo natural. Então, o que que acontece? Esse fato de a soja apresentar essa proteção, você diminui o número de aplicações químicas, que seriam mais agressivas para o meio ambiente, você poupa combustível, você poupa uma série de manejos, Mão de de obra. entradas na lavoura, mão de obra, tudo que está envolvido, e principalmente, ela vai estar, durante todo o tempo que a cultura está lá no ambiente, está na lavoura, ela vai estar protegida. Então você otimiza, você racionaliza o uso de produtos, de entradas, de tudo que está envolvido ali na produtividade. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições da biotecnologia. O mercado está abastecido com várias biotechs. Hoje se entendeu muito bem a dinâmica de população de pragas, quando a infestação começa. Tem pragas que são alvo, tem pragas que não são alvo. A biotecnologia, ela não é perfeita, mas ela auxilia muito em tudo que está envolvido ali, em todas aqueles desafios que a produção de soja ou de milho nos impõe hoje no mercado. Beleza. Tudo bem, continuando. Agora vamos para a pergunta 5 e última pergunta. Quais tecnologias e inovações devem impactar mais fortemente a produção de soja nos próximos anos? O mercado, as empresas de pesquisa, elas estão trazendo, tem vários pacotes tecnológicos para serem lançados. Assim como um celular que você compra hoje, talvez amanhã tenha um modelo novo, outro mais que tem uma câmera melhor. As biotecnologias, elas acontecem da mesma forma, claro, num pace um pouco mais lento. Gasta-se muito dinheiro envolvido para você trazer uma biotecnologia nova, para você entender como ela funciona, para você entender quais são as pragas-alvo, se é planta daninha, qual praga, qual lagarta, qual classe de insetos que está envolvido ali. E principalmente que ela se torne viável para o produtor. Uma biotecnologia ela só vai ter alta aderência no mercado se ela trazer benefício e ela tiver acessibilidade. Então, quando eu olho para um cenário futuro aí de 10 anos na frente, a gente está no ano de 26, vamos supor até 2036, tem muitas biotecnologias sendo pesquisadas nesse momento, muitas biotecnologias sendo usadas. A primeira delas, lá atrás, ainda é muito usada, que é a resistência da soja ao glifosato. Depois, lá em 2011, chegou resistência do glifosato mais lagartas. 2021 veio outra biotecnologia no mercado, que é resistência a mais de um modo de ação de herbicidas e uma gama maior de lagartas. Para 2028 registrado já em fase de pré-lançamento no mercado, essa gama de insetos aumenta ainda mais com mais modos de ação. Por exemplo, serão 5 modos de ação de herbicidas, mais 5 proteínas que vão conferir resistência a 9 lagartas. Então a gama vai aumentando. Não é biotecnologia, somente biotecnologia nova. Quando no mercado a gente chama piramidação, ou seja, você pega essa biotecnologia que é mais antiga e você coloca mais uma junto para ajudar a proteger, mais uma, e vai empilhando. É o empilhamento de proteínas que vão dizer essa biotecnologia nova. Algumas proteínas são inéditas, são novas, outras são as antigas e vai acontecendo essa piramidação. Eu citei algumas aqui, mas num futuro aí de 10 anos, várias novas biotecnologias para nematóides, outros modos de ação de outros herbicidas. Herbicidas é uma coisa, quando a gente fala de produto químico, de classe química, enfim, tudo que está envolvido na cadeia, a gente não consegue lançar herbicidas novos, herbicidas inéditos, que não tem nenhuma planta daninha com resistência ainda, porque envolve muito investimento
E é difícil você descobrir uma molécula nova, inédita, e trazer aqui que funcione e que o produtor use e está tudo bem. Então, hoje no mercado, o que acontece com herbicidas especificamente? São moléculas antigas, mas melhoradas, menos agressivas ao meio ambiente. Moléculas que antigamente começou a se usar, parou em determinado momento e agora está voltando a buscar essas moléculas de forma mais moderna, com novos sais, com novos veículos. Você aplica menos produto e você consegue acertar melhor o alvo. Tem toda uma cadeia de tecnologia de aplicação nessas máquinas novas e principalmente nos produtos. Às vezes um produto é moderno, é super eficiente, mas foi uma molécula que já foi usada no passado, lá nos anos 90, 95, quando a agricultura começou a expandir. Então, às vezes uma coisa nova, a molécula pode não ser nova, mas a maneira como ela é construída, os veículos, os produtos que estão junto ali na embalagem, faz com que ela tenha um outro posicionamento e principalmente uma outra eficiência. Um exemplo de herbicidas. Porque as plantas daninhas se adaptam e a gente não consegue lançar produtos novos, inéditos ou descobrir modos de ação, isso é muito difícil, né? Mas que elas trazem uma eficiência e vêm corroborar com a produtividade para o produtor. E da mesma forma com os insetos. Pragas que antigamente eram secundárias, que estavam no sistema, mas que não causavam prejuízos, não causavam danos, hoje elas causam. E essa é a dinâmica. E as biotecnologias, as proteínas e tudo que está envolvido, essa piramidação vem para proteger e novas pragas vão se adaptando, vão chegando pragas secundárias que não causavam prejuízo, hoje causam. E é um pouco da dinâmica da agricultura, essa evolução, tanto dos produtos como os das pragas, das plantas daninhas e tudo isso. Ok. Era sobre isso mesmo que a gente ia falar. Terminamos por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Giovanni. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou disponível, tem muito material para ser estudado, disponível bastante na internet, disponível todas as empresas que trabalham com isso, tem muito material para difundir. Muitos agricultores usam biotecnologia e muitas vezes não imaginam o quanto de ciência que está aplicado lá numa planta de soja, numa plantinha de soja. Eu imagino o tempo... O tempo até você... Até a experimentação, entrar numa linha de pesquisa e fazê-la viável para que o produtor utilize. É muito tempo, é muito conhecimento envolvido, é muita gente pesquisando e é um mercado que não para, é um mercado dinâmico, é um mercado que vem se adaptando e que vem lançando e o produtor vai usando e tem muita gente, tempo, investimento numa única planta de soja. E acho que é por isso que o Brasil, por ser agricultura tropical, por a gente ter praticamente calor o ano inteiro, é uma das agriculturas mais desafiadoras do mundo e o Brasil assume essa posição de maior produtor de soja do mundo, maior exportador. Não é à toa, é muito trabalho de um país inteiro envolvido nisso. Beleza. Muito obrigado de novo. E esse episódio e os próximos estarão disponíveis nas nossas redes sociais, no YouTube. E obrigado. Obrigado, João.